Acha que sua vida é difícil? Você não duraria um único dia na Idade Média. Os confortos modernos nos tornaram frágeis, e o que as pessoas enfrentavam diariamente naquela época te deixaria em choque. Neste episódio, mergulhamos em um dos aspectos mais perturbadores da vida medieval, as práticas cotidianas. Acompanhe o flashes da história nessa jornada e conheça um dia a dia sofrido na vida medieval. Você resistiria? Primeiramente, esqueça tudo que você já viu em filmes sobre grandes banquetes com coxas suculentas de peru. A realidade da alimentação medieval era bem diferente, principalmente para o povo comum. As refeições eram monótonas, insossas e, em muitos casos, perigosas. A base da alimentação era o pottage, uma espécie de sopa rala feita com qualquer vegetal disponível, cozida e recozida na mesma panela por dias. Um prato onde o sabor era o menor dos problemas. Era comum encontrar insetos, mofo e até fragmentos de sujeira. O pão, símbolo de sobrevivência, escondia armadilhas letais. Moído entre pedras, a farinha acumulava fragmentos de pedra que, com o tempo, destruíam os dentes de quem a consumia. E havia algo mais sinistro, o ergot, um fungo tóxico que crescia no centeio. Seu consumo podia causar alucinações intensas, sensação de queimação sob a pele e até levar à morte. Historiadores acreditam que surtos de envenenamento por ergot foram responsáveis por episódios de histeria coletiva, como as infames caças às bruxas. Carne, um luxo raro, e quando disponível, quase sempre estava em processo de decomposição. Sem refrigeração, o disfarce era feito com especiarias caras, acessíveis apenas aos ricos. O povo recorria ao olfato e à fé para sobreviver à refeição. Já a água potável era um risco de morte. Contaminada por dejetos humanos e resíduos urbanos, ela espalhava doenças. A solução? Beber cerveja ale, uma espécie de cerveja fraca consumida por adultos e crianças. Documentos da época indicam que um camponês bebia até 4 litros por dia. Peixes também estavam no cardápio, mas a conservação por sal ou secagem significava que o gosto era tudo, menos fresco. Para quem vivia longe do mar, o peixe podia chegar após semanas de viagem, com um odor que anunciava sua chegada de longe. Mas se comida já era um desafio, imagine o próximo capítulo, o banheiro medieval. O vaso sanitário era geralmente um balde sobre a cama, e o destino dos dejetos, a janela. Com um grito de Garde-Lou, o conteúdo era lançado nas ruas, uma prática tão comum que algumas cidades estabeleceram horários à noite para o despejo. Castelos tinham suas próprias soluções, buracos em pedra que despejavam os resíduos pelas muralhas. No castelo de Dover, descobertas arqueológicas revelam garderobes posicionados 21 metros acima do solo. Um método eficiente, mas longe de ser higiênico. Para quem não tinha onde se aliviar, o improviso era a regra. Locais públicos, muitas vezes construídos sob rios, serviam de banheiro coletivo. E alguém tinha que limpar tudo isso. Os gong farmers, como eram chamados, trabalhavam à noite recolhendo fezes dos poços de esgoto. Mal vistos pela sociedade, eram ironicamente bem pagos por enfrentar o insuportável. O cheiro das cidades era lendário. O rio Thames, em Londres, era descrito como um canal pestilento. Papel higiênico? Inexistente. Restava musgos, folhas ou a própria mão. Os romanos usavam bastões com uma esponja na ponta. Depois de usado e compartilhado, é lavado em uma solução com vinagre ou sal moura e reutilizado, é claro. Após um dia inteiro bebendo cerveja para evitar água contaminada e sem um banheiro digno, qualquer um de nós estaria pronto para implorar por uma máquina do tempo. Mas a Idade Média ainda reservava mais horrores e estamos apenas começando. E se você acha que já viu o pior, prepare-se. A rotina de trabalho era uma sentença diária. Camponeses levantavam ao nascer do sol e enfrentavam jornadas extenuantes de até 16 horas sob o calor escaldante. Segundo o registro da Inglaterra medieval, um trabalhador rural queimava mais de 4.000 calorias por dia. Não precisavam de academia. Fora dos campos, outras profissões ofereciam pouca esperança. Ferreiros arriscavam queimaduras, lesões e inalavam fumaça tóxica o dia inteiro.
curtidores trabalhavam com urina e substâncias químicas, impregnando a pele com um odor quase impossível de remover. Já os aprendizes iniciavam sua jornada aos 7 anos, vivendo com um mestre artesão por até 14 anos, em troca de trabalho quase escravo. Algumas ocupações beiravam o absurdo. Link boys, crianças com tochas, iluminavam o caminho de nobres durante a noite. Pure finders recolhiam fezes de cachorro para vender aos curtidores, e os salários míseros. Um trabalhador braçal recebia centavos, o suficiente para 2 pães. Salário mínimo? O conceito era trabalhar o suficiente para não morrer de fome. A medicina medieval também era um capítulo sombrio. Febre? Sangria. Infecção? Sanguessugas. Diagnóstico mais comum: você vai morrer. Sem conhecimento sobre germes, acreditava-se que doenças vinham do ar ruim ou de desequilíbrios nos humores corporais. Tratamentos muitas vezes matavam mais que a doença. Na Idade Média, a dor era uma companhia constante, e entre todas as formas de sofrimento, havia uma que causava pavor até nos mais valentes: os problemas dentários. Sem escovas adequadas e sem qualquer noção da higiene bucal, a cárie era mais do que comum, era inevitável. Dentistas não faziam consultas, apenas esperavam alguém gritar alto o bastante para ser ouvido pela cidade inteira. Mas o tratamento, quando vinha, podia ser pior do que o problema. Remédios, muitos deles matavam. Mercúrio era receitado para tudo: doenças da pele, sífilis e outras. Aviso de efeitos colaterais inexistente, porque o efeito colateral era sempre o mesmo: a morte antes da cura. E havia ainda algo mais letal: a higiene, ou a total falta dela. A ideia de lavar as mãos era esfregá-las nas roupas já imundas. Como limpar um sapato sujo? Com uma meia ainda mais suja. E mesmo que alguém sobrevivesse, estaria longe de estar a salvo, porque a vida medieval tinha um talento único: transformar cada dia em uma batalha pela sobrevivência. A justiça não era cega, era cruel, imprevisível e muitas vezes sem lógica. O sistema legal seguia princípios tão absurdos que fariam qualquer jurista moderno gritar de desespero. As leis mudavam de cidade para cidade. Aquilo que era legal em um vilarejo podia ser crime em outro, a poucos quilômetros de distância. E não existia um código legal unificado. A maioria das pessoas não sabia o que era ilegal, até ser acusada. Direitos? Na prática, eles se resumiam a 2. Você tinha o direito de ser punido e o direito de implorar por misericórdia. A punição era desproporcional. Roubar por fome poderia custar uma mão. Na Inglaterra medieval, mais de 200 crimes levavam a pena de morte. Entre eles, cortar uma árvore na floresta do rei ou caçar em suas terras. E se fosse acusado de um crime, não havia tribunal justo, não havia julgamento como conhecemos. O que existia era algo chamado prova por ordalho, um teste de fé e de dor. O método mais comum era carregar uma barra de ferro em brasa por 3 metros. Se as queimaduras cicatrizassem bem em 3 dias, você era inocente. Mas se infeccionassem, o que era quase garantido, você era culpado. Um detector de mentiras medieval baseado em dor e no julgamento de Deus. Outro teste da época, a prova d'água. O acusado era amarrado e jogado em um lago. Se afundasse, era inocente. Se boiasse, culpado e executado. A lógica disso? A água, sendo pura, rejeitaria os culpados. Não havia saída, era um ritual, uma armadilha com final escrito. A punição era pública, humilhante e aterrorizante. A forca, por incrível que pareça, era uma das formas mais piedosas de execução. Para a traição era o esquartejamento. O condenado era arrastado por cavalos, enforcado quase até morrer, eviscerado ainda vivo, decapitado e dividido em 4 partes. Execuções viravam eventos comunitários. Famílias inteiras iam assistir como se fosse um espetáculo. Mas e os nobres? Para eles havia outra regra. Um nobre acusado podia exigir julgamento por combate e contratar um guerreiro para lutar por ele. Ricos podiam pagar uma compensação, o chamado preço de sangue, e escapar da punição. Já os pobres estavam sozinhos e desarmados. E as prisões? Não eram centros de reabilitação, eram apenas salas de espera para a punição final. Calabouços escuros, úmidos e superlotados, presos acorrentados às paredes, sem comida,
a não ser que a família trouxesse. Quem não tinha ninguém simplesmente morria de fome. E havia algo pior, a tortura. Parte oficial do processo legal e servia para punir ou para arrancar confissões, verdadeiras ou não. O cavalete, a donzela de ferro, tornos de polegar. A maioria confessava qualquer coisa só para a dor acabar, mas isso não bastava. A execução vinha de qualquer jeito. O lema da justiça medieval era: confesse ou sofra. Depois, sofra de qualquer jeito. Por crimes menores sobrava a humilhação, o pelourinho, a cabeça e as mãos presas em tábuas, à vista de todos. E então os moradores jogavam em seu rosto comida podre, lama e coisas piores. O banquinho de mergulho, usado para punir mulheres que falavam demais ou discutiam com o marido, amarradas e mergulhadas repetidamente na água. E a aplicação da lei? Não havia polícia, apenas vigias noturnos, velhos demais para lutar, gritando fogo ou ladrão e esperando que alguém ajudasse. Bastava ser acusado e já era o suficiente para ter a vida destruída. Inocente até que se prove o contrário? Não na Idade Média. Lá o acusado era culpado, a menos que você conseguisse o impossível, ou sobrevivesse a um ordário. Com um sistema de saúde inexistente, uma justiça brutal e um cotidiano insalubre, a Idade Média não era apenas um período histórico, era um teste de resistência diária. E ainda nem falamos da guerra. Se o sistema legal não te matasse, talvez a guerra medieval desse conta. Esqueça as batalhas gloriosas dos filmes. Os combates reais eram brutais, caóticos e quase sempre letais para o homem comum. Durante a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, o conflito se arrastou de 1337 a 1453. Foram 116 anos de guerras esporádicas. Um camponês comum via várias guerras ao longo da vida, diferente de hoje em que muita gente nunca presencia um conflito. Armadura completa só para cavaleiros muito ricos, o custo equivalente a um carro de luxo nos dias atuais. A maioria dos soldados usava apenas roupas acolchoadas chamadas gambesons. Alguns, com sorte, adicionavam placas de metal costuradas à vestimenta. Espadas também eram caras e geralmente restritas aos nobres. O camponês ia para a guerra com lanças, machados ou ferramentas agrícolas adaptadas. A arma mais temida, o arco longo inglês, capaz de perfurar armaduras, exigia treinamento desde a infância. Os arqueiros medievais tinham deformações ósseas visíveis, resultado de anos tensionando arcos com até 90 kg de força. As batalhas eram um banho de sangue. Na Batalha de Towton, em 1461, estima-se que 28 mil homens morreram em um único dia, o equivalente a 1% da população masculina da Inglaterra. Muitos sequer viram o inimigo, congelaram durante a nevasca, e mesmo os sobreviventes, em sua maioria, morriam dias depois, vítimas de infecções. Mas o pior ainda estava por vir, porque na guerra medieval, o horror não ficava apenas no campo de batalha. Cercos prolongados eram comuns e devastadores. Cidades inteiras ficavam meses, às vezes anos, sitiadas por exércitos inimigos. Sem suprimentos, os moradores encaravam a fome extrema. Durante o cerco de Paris, entre 885 e 886, ratos, gatos e até cadáveres tornaram-se fontes de alimento. Já em Heraclião, na atual Creta, o cerco mais longo da história durou impressionantes 21 anos. Doenças faziam mais vítimas do que espadas. Em meio à superlotação, saneamento inexistente e água contaminada, epidemias se espalhavam como fogo. E a medicina, como vimos, era mais superstição do que ciência. Ferimentos de batalha raramente cicatrizavam e infeccionavam, levando o paciente à morte entre febres e delírios. Para os civis, a guerra significava desespero. Fugir, deixar tudo para trás. Ficar, arriscar-se a estupros, assassinatos ou ver a sua vida queimada. Mulheres e crianças não estavam a salvo. O terror era indiscriminado. E mesmo para aqueles que escapavam da guerra, da doença e da justiça implacável, restava o cotidiano medieval, um cotidiano de miséria, suor e silêncio diante do sofrimento. A Idade Média era, de fato, um tempo em que sobreviver era o maior feito de todos. Se por algum milagre você conseguisse escapar da justiça brutal, da guerra incessante e da fome impiedosa, ainda assim, seu maior desafio estaria apenas começando: sobreviver ao cotidiano medieval.
Imagine abrir a porta de casa e ser engolido por um cheiro que faria qualquer um recuar. Um odor penetrante, quase sólido, resultado de fezes humanas, comida em decomposição, corpos sem banho, sangue dos açougues, fumaça e produtos químicos. Não havia coleta de lixo, tudo era despejado diretamente nas ruas ou nos rios. Vísceras de animais se acumulavam nas calçadas e o ar era tão pesado que as pessoas carregavam pomanders, pequenos sacos com ervas aromáticas, na esperança de mascarar o fedor constante. Higiene quase inexistente. Os banhos aconteciam poucas vezes ao ano, geralmente na primavera e no fim do verão. Acreditava-se que a água quente abria os poros, tornando o corpo vulnerável a doenças. Durante os meses de inverno, era comum passar até 5 meses sem qualquer tipo de lavagem. Piolhos eram tão comuns que havia pentes específicos para removê-los. Ser considerado um bom partido poderia significar, literalmente, estar apenas moderadamente infestado. As roupas, rudes, pesadas, desconfortáveis. As peças íntimas eram feitas de linho bruto, que irritava a pele. As externas, de lã espessa, coçavam incessantemente. Poucos tinham mais de 2 ou 3 conjuntos de roupa. E os calçados? De couro fino, sem sola rígida, inúteis contra o frio ou a lama. Privacidade era um luxo inexistente. Famílias inteiras comiam, dormiam e viviam em um único cômodo. Cômodos onde irmãos, pais e até desconhecidos dividiam a mesma cama. Mesmo as casas nobres contavam com criados que jamais saíam de vista, nem mesmo nos momentos mais íntimos. E o lazer? Quase sempre brutal. Execuções públicas eram tratadas como eventos comunitários. A população se reunia para ver cães lutando contra ursos ou touros acorrentados. As opções mais leves incluíam ouvir histórias ou assistir à apresentação de artistas viajantes, quando apareciam. A sociedade era uma máquina rígida, sustentada pelo sistema feudal. Quase 90% das pessoas eram camponeses, sem terras ou direitos. Mudar de vida? Quase impossível. A mobilidade social era um mito. O conhecimento era escasso e o vazio era preenchido por superstição. Bruxas, demônios e monstros habitavam o imaginário popular. Doenças eram explicadas por espíritos malignos ou desalinhamento dos astros. Um simples eclipse era capaz de lançar vilas inteiras em pânico. A comunicação, lenta, frágil. Notícias viajavam a pé ou a cavalo. Um recado de 80 km podia levar dias. E as novidades de outros países podiam demorar meses ou simplesmente nunca chegar. Depois de tudo isso, talvez você implorasse por uma segunda chance na sua vida moderna, com antibióticos, banheiro com descarga, direitos humanos e sim, desodorante. A Idade Média pode parecer fascinante nas telas do cinema, mas a realidade era uma luta diária, e poucos de nós sobreviveriam nem por um único dia. Muito obrigado por assistir a este episódio de Flashes da História, e se você gostou, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima jornada.